Uma guerra nuclear se países do Ocidente enviarem tropas para a Ucrânia. Vamos falar sobre isso com a nossa correspondente na Europa, Priscila Yazbek. Pri, bom dia para você. Bem, vem essa ameaça de Vladimir Putin no momento em que o presidente da França, Emmanuel Macron, levantou essa possibilidade de países do Ocidente, num gesto de apoio à Ucrânia, enviassem tropas para o território. Conta pra gente então como foi essa reação de Vladimir Putin e o que mais teve de destaque nesse discurso. Bom dia. Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham. Esse discurso foi considerado o discurso com o tom mais ameaçador já usado por Putin desde o início da guerra na Ucrânia. Ele que fez esse discurso, então, antes das eleições que vão acontecer entre os dias 15 e 17 de março e que devem confirmar mais um mandato de Vladimir Putin, mais um mandato de 6 anos. Então, nesse discurso, ele fez ameaças, inclusive falou sobre o arsenal nuclear russo para falar então sobre o perigo de as potências ocidentais se intrometerem em assuntos que Putin diz que são assuntos internos. E isso, como você disse, Carol, aconteceu depois daquela conferência da segunda-feira que a gente chegou a falar aqui no Novo Dia, que aconteceu aqui em Paris, convocada pela França, com a participação de mais de 20 líderes. E nessa ocasião, o presidente francês Emmanuel Macron disse que os líderes estavam estudando enviar tropas para a Ucrânia. Ele falou que essa possibilidade não seria descartada num futuro próximo. Isso aconteceu depois que o primeiro-ministro da Eslováquia disse que alguns membros da OTAN, da aliança militar entre Estados Unidos e países europeus, estavam estudando fazer acordos bilaterais justamente para enviar tropas, para enviar combatentes à Ucrânia, algo que não tinha sido falado até o momento. Lembrando que a OTAN e vários países da OTAN contribuem com a Ucrânia com o envio de armamentos, também com o envio de recursos financeiros, mas não com o envio de tropas. E aí agora então veio esse discurso muito forte de Vladimir Putin, trazendo alguns dos destaques do que ele disse. Ele falou que os líderes ocidentais não compreendem quão perigosa pode ser a intromissão deles no que diz respeito a assuntos internos da própria Rússia. Ele também falou que as nações ocidentais devem perceber que temos armas que podem atingir alvos no seu território. Tudo isso realmente ameaça um conflito com o uso de armas nucleares e a destruição da civilização. Será que eles não percebem isso? Então essas foram as palavras de Vladimir Putin falando sobre essa questão nuclear. Ele também falou que as forças nucleares estratégicas estão num estado de prontidão e disse que as armas nucleares hipersônicas de nova geração foram implantadas e os testes estão sendo concluídos. Ele também falou especificamente sobre o envio de tropas que foi mencionada pela França, e ele disse também que depois da adesão da Suécia nessa semana, então, à OTAN, depois do aval do parlamento húngaro e também depois da adesão da Finlândia, as duas adesões que aconteceram depois do início da guerra, ele disse então que também a Rússia vai reforçar as suas tropas na fronteira. Lembrando que a Rússia faz fronteira com a Finlândia, fica bem ali perto da Suécia, na Península Escandinava. Volto com você, Carol. É a escalada da tensão na guerra. A Priscila Yazbek está acompanhando também a repercussão internacional. Durante a nossa programação vai trazer em detalhes para você aqui na CNN Brasil. Obrigada, Priscila.